Queridos irmãos, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sou o pastor Gideão e estamos aqui nesta manhã para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Graças a Deus, pastor Gideão. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Vamos juntos estudarmos esta lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. E eu tenho certeza que esta manhã será uma manhã abençoada para todos nós. Amém, graças a Deus. Então está conosco o evangelista Jasson, também para nos ajudar a comentar a lição de número 10. Hoje é domingo, dia 5 de março de 2022. Evangelista Jasson, nós estamos no primeiro domingo de março, e o mês de março é um mês especial de jejum na nossa igreja. Então, acredito que essa lição, ela vem a calhar, porque vamos estudar hoje sobre o avivamento na vida pessoal, e nós estamos no mês do jejum. Olha só que bênção, que maravilha, né? Maravilha. Então, antes da gente começar, eu peço que você aí dê um like aí nesse vídeo, que você também se inscreva no canal, participe, fazendo comentários no nosso chat. É muito importante que você nos ajude também e participe dessa aula. Se você está nos visitando, você é muito bem-vindo nesta manhã. Então, pegue aí a sua Bíblia, a sua revista, ligue para 2, 3 pessoas aí para assistir com você essa aula online e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos orar então com o evangelista Jasson. Amém, pastor Gideão. Vamos fazer uma oração juntamente com os irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã de domingo. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, ó Pai, adorando o teu nome, e juntos estaremos aprendendo a tua palavra através desse tema tão importante no dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, fala conosco, nos capacita, também os nossos irmãos que estão nos assistindo, que o Senhor possa estar com as suas mãos estendidas sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos, pastor Gideão, para o nosso primeiro quadro desta manhã, que é o quadro Família Firmada na Palavra. Amém. Temos uma família nesta manhã abençoada que vai estar fazendo a leitura bíblica, lendo o textuário, fazendo a leitura da verdade prática. E eu tenho certeza que é uma família da nossa igreja que tem muito nos abençoado na manhã desse dia e durante a nossa jornada. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estarmos aqui no quadro Família Firmada na Palavra. Para quem não me conhece, eu sou o diácono Alain, ultimamente mais conhecido como pai do Augusto. Essa daqui é a minha esposa Larissa. Paz do Senhor. E esse daqui é o nosso filhinho que está para nascer, o Augusto. E nesse momento a minha esposa fará a leitura do textuário e da verdade prática. Lição 10, o avivamento na vida pessoal. Textuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, 3 e 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Glória a Deus. Nós faremos agora a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Salmo de número 63, do verso 1 ao verso 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Amém? Amém. A paz do Senhor, irmãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Glória a Deus, pastor Amém. Gideão. Glória a Deus por esta palavra lida, maravilhosa. Glória a Deus. Pastor Gideão, o avivamento na vida pessoal é o tema da nossa lição. E nós temos aqui um ponto importante, que é o primeiro tópico da nossa lição, Sim. que é o avivamento na vida do salmista, e especificamente o salmista Davi. É importante nós pensarmos juntos nessa manhã, pastor Gideão, sobre esse ponto, porque Davi, ele é um dos personagens bíblicos mais importantes da Bíblia. Temos que lembrar que Davi, ele foi rei, Davi, ele foi profeta, Davi, ele foi um poeta, podemos assim dizer, Davi, ele foi um salmista, um grande guerreiro, e ele nós temos assim na sua trajetória 2 livros da Bíblia que relatam mais especificamente a trajetória de Davi, que é o livro de 1º e 2º Samuel. E temos uma questão nessa manhã para refletirmos. Davi, ele experimentou um avivamento nos seus dias? Ou melhor dizendo, Davi, ele foi um servo de Deus avivado? Boa pergunta, boa pergunta. Davi, conforme você falou, é um dos personagens principais do Antigo Testamento. E quando eu penso nessa questão, já que estamos estudando sobre o avivamento pessoal, eu penso que sim, eu penso que Davi experimentou, na sua vida pessoal, um avivamento. É claro que dentro daqueles, vamos pensar assim, dentro daquilo que foi revelado no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo, ele tinha uma ação diferente daquela que ele atuava no Novo Testamento, por exemplo. Até certo ponto limitada, vamos dizer assim, né? Sim. De qualquer forma, Davi, ele é um personagem bíblico que experimentou um avivamento. Eu quero trazer aqui, evangelista Gerson, um tema, um fato ocorrido aqui na vida de Davi, que vai nos ajudar a entender por que Davi era verdadeiramente um homem avivado, era um crente avivado. Amém. Então, quando Davi já estava estabelecido como rei em Jerusalém, em um ato de obediência ao Senhor, resolveu trazer a arca de volta para a cidade de Jerusalém. Então, nós sabemos que quando Josué entrou em Canaã, entrou na terra prometida, a arca foi desmontada, entrou também, e a arca foi lá para Siló, que seria aquela região de Samaria. Sim. Então, quando Davi já estava estabelecido como rei em Jerusalém, o que Davi faz? Ele intenta trazer a arca do Senhor agora de volta para Jerusalém. Então, em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6, diz assim: porém, escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Então, nós estamos diante da eleição de Deus. Deus elegeu a cidade de Jerusalém para habitar, vamos pensar assim, e Deus também elegeu Davi como rei. Isso está aqui em 2 Crônicas 6 e 6. Então a gente vê o seguinte, que a cidade de Jerusalém, ela foi chamada de a cidade de Deus. Salmo 48, verso 1, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Cidade do nosso Deus, Jerusalém. Santo monte, o monte de Sião. Então veja, agora vamos olhar o relato da condução da arca para Jerusalém em 2 Samuel capítulo 6, versos 14 e 15. E diz assim: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Maravilha. E estava Davi cingindo com um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombeta. Então, imagine essa cena, Davi, junto com o povo, conduzindo a arca, entrando na cidade de Jerusalém. Davi estava tão alegre, Davi estava tão, assim, emocionado, estava tão avivado nessa época, que ele dançava na presença do Senhor. Glória a Deus. E essa dança de Davi não era uma dança carnal, mas era uma expressão de adoração diante do Senhor. De uma adoração, podemos dizer assim, sincera, de um quebrantamento. Então, Davi estava tão quebrantado, nesse momento, que ele dançava na presença do Senhor. Glória e diz assim também: e estava Davi
com um éfode de linho. Então Davi, ele estava ali e ele trocou a sua roupa. Ele vestiu uma roupa de levita, de sacerdote. Vamos pensar assim, né? Uma roupa sacerdotal, uma roupa de levita. Então ele tirou a sua roupa real. Ele tirou aquela roupa que os reis utilizavam, né? E agora ele está com a roupa de adorador, de um servo de Deus. Então ele se cingiu de um éfode de linho. Assim subindo, levava Davi e todo Israel com grande júbilo ao som de trombeta. Então, eu penso assim, esse momento é um dos momentos em que Davi, ele demonstra que ele está realmente avivado. Ele estava passando naqueles dias por um grande avivamento. E ele saltava, né, pulava, dançava diante do Senhor. Tamanho era a alegria, tamanho era o seu júbilo, né, diante da presença de Deus. Amém, pastor Gideão. Eu também concordo plenamente com o pastor Gideão quando ele diz que Davi experimentou um grande avivamento. Neste fato narrado, que o nosso pastor narrou aqui, pastor Gideão, vemos que a entrada da arca em Jerusalém significava o derramamento da bênção de Deus sobre a cidade. Amém. Então ocorreu de fato um avivamento. E dentro desse contexto, a aliança que Deus estabeleceu primeiro com Abraão, né, o nosso chamado primeiro patriarca, depois com Moisés, que era o mediador da lei, e também com Davi, alcança o ápice neste momento. E nós vamos ver aqui também de que forma a arca chega em Jerusalém, conforme o nosso pastor aqui, pastor Gideão. O senhor disse aqui com muita alegria, com muita festa, júbilo, com muita música, com muito júbilo, com muito louvor, com muita adoração. Deus estava no centro desta celebração. Davi e a nação de Israel celebrava a Deus, adorava a Deus, buscava a Deus, num verdadeiro momento, assim, num ápice de adoração, de louvor, uma verdadeira maravilha. E isso traz para nós também uma grande aplicação, porque Davi, ele entendeu plenamente que Deus é o centro da adoração. Verdade. Foi uma celebração chamada teocêntrica, né? Deus é o centro da adoração. É interessante, Jasson, é que quando o povo entrou, né, na Terra Prometida com Josué, mais adiante no livro dos Juízes, a gente vai ver que o povo perdeu muito dessa essência, né, do louvor, da adoração, da celebração a Deus. E o povo se meteu num sincretismo religioso, em idolatria, mas agora aqui Davi está resgatando o Deus verdadeiro, a verdadeira adoração. Isso é avivamento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E traz também para nós um exemplo de, vamos dizer assim, como nós devemos adorar. Porque quantas vezes nós estamos no templo, ou estamos na igreja, às vezes de uma forma, né, pastor, tão limitada, e Sim. às vezes nos incomodamos quando os nossos jovens ou os nossos ministros de louvor nos pedem para que nos levantemos, que nós possamos bater palmas no momento da adoração, ou expressar alguma outra atitude no momento em que estamos adorando. Davi mostra que aqui ele está sem reservas, ele está completamente voltado para adorar a Deus, não importasse o que as outras pessoas poderiam pensar dele. Ou até mesmo uma de suas mulheres, né, Mical, a sua esposa, que criticou Davi, né, que ficou lançando algumas palavras indesejadas, podemos assim dizer, para Davi, questionando aquele momento dele, quando na verdade ele diz, olha, estou adorando a Deus, eu estou celebrando a Deus. Então isso é um exemplo para a igreja nos dias de hoje, nos dias do Novo Testamento. Davi estava extasiado, Davi estava avivado, emocionado, cheio de alegria. Podemos dizer que Davi estava então cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então Davi realmente viveu dessa forma, né? Davi também, Jasson, foi o único na Bíblia de quem foi dito o homem segundo o coração de Deus. E eu não posso conceber que o único homem na Bíblia, né, que tenha recebido essa alcunha, né, homem segundo o coração de Deus, não seja um homem avivado. Avivado. Não tem como. Se ele é segundo o coração de Deus, então ele é um crente avivado. Ele é um santo avivado, né? Glória a Deus. Então Davi, ele fala ali no Salmo 51:17. Ele fala assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito,
não desprezarás, ó Deus. Então ele fala de um coração quebrantado diante de Deus. Ele fala de um coração contrito diante de Deus. E a gente sabe que ele passou por uma experiência amarga, né? Amarga. Quando ele escreve esse salmo aqui. A experiência de pecado, de assassinato, a experiência com Betseba, com Urias. Sim. Mas depois ele fala, num coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Em Atos 13, 22, tem ali o testemunho das Escrituras acerca de Davi como homem segundo o coração de Deus. Diz assim: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E talvez aqui, Jasson, nesse verso de Atos 13, 22, explique um pouco para nós o que é o homem, né, segundo o coração de Deus. É aquele que fará tudo conforme a vontade do Senhor. Glórias sejam dadas. Então aqui mostra isso aí. E quando, né, o homem que é segundo o coração de Deus está numa situação difícil, que ele caiu em pecado, né, o que esse homem faz? Se ele é realmente um homem segundo o coração de Deus. Vamos ver aqui, né, o que ele diz aqui no Salmo 51, 10. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Então, quer dizer, ele fala o seguinte: Senhor, cria um novo coração em mim. Eu preciso de um novo coração. Né? Então, quem sabe nessa manhã, essa não deva ser a nossa oração também. Senhor, cria um coração novo, né? Tira esse coração de mim, esse coração de pedra, de repente, esse coração, né, duro, e coloque um coração de carne, um coração, né, que pulse na mesma intensidade do Espírito Santo. Então, que Deus possa realmente criar em nós um novo coração e que a gente viva uma vida assim, avivada na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ver então, pastor Gideão, que Davi entendeu que o caminho para a restauração da sua vida espiritual fora o arrependimento. Né? De fato, ele se arrependeu, ele buscou esse novo coração e foi certamente abençoado por Deus. Nós vamos ver também que em diversos momentos da vida de Davi, ele desejava com entusiasmo a presença de Deus. No Salmo 63, versículo 1, nós temos aqui a expressão de Davi quando ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi aqui ele expressa o seu desejo de logo cedo, de logo ao amanhecer, nos primeiros momentos do dia, estar buscando a presença de Deus. A maioria dos comentaristas, pastor Gideão, e demais irmãos que estão nos assistindo nesta manhã, acredita que este salmo foi escrito por Davi quando ele estava no deserto, anos antes dele chegar ao trono de Israel. Foi um momento difícil de aflições e de lutas, a qual ele declara: ó Deus, tu és o meu Deus. Em outra feita, em outro salmo, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? No Salmo 23. Amém. Então, ele diz aqui: cedo te buscarei. Ou em algumas versões, de madrugada te buscarei. Davi, nesse salmo, está apreciando a Deus como Deus e o buscava como prioridade do dia. A sede da alma de Davi exigia ser satisfeita. Nós vamos ver então, pastor Gideão, que o primeiro pensamento que se apodera do coração de Davi pela manhã era o próprio Deus. Era buscar a Deus. E Deus era o primeiro pensamento que ocupava o seu lugar, que ocupará o lugar do dia todo. Sim. Deus é o primeiro pensamento que se apodera do coração pela manhã e provavelmente ocupará o lugar o dia todo. Se nós colocarmos Deus como nosso primeiro pensamento, se nós buscarmos Deus nas manhãs, nas madrugadas, nós estamos mostrando que aquele dia é um dia que Deus se fará presente na nossa vida, em qualquer momento, o crente em qualquer avivado situação. É desse jeito. Glória a Deus. O crente avivado, ele quando acorda, né, ou de madrugada ou de manhã, a primeira coisa que ele vai fazer é
buscar ao Senhor. Ele vai ocupar a sua mente, ele vai encher a sua mente com a palavra de Deus e com a oração. Glória a Deus. Essa palavra madrugada não tem apenas o sentido de madrugada, né? 3, 4 horas da manhã, mas também de ânsia, de imediatismo. Sim. Um certo pregador muito famoso aí, lido por muitos de nós, Spurgeon, ele escreveu uma frase, ele disse assim: a comunhão com Deus é tão agradável que o frio matinal é esquecido e o conforto da cama é menosprezado. Amanhã é o tempo de orvalho e frescor, e o salmista o consagra à oração e à comunhão devocional. Amém. Então, aqueles homens, aquelas mulheres que querem de fato serem homens de Deus, mulheres de Deus, e jovens, crianças, podemos assim também dizer, que buscam a Deus com prioridade, nas primeiras horas do dia, serão com certeza pessoas mais abençoadas, estarão mais focadas em Deus durante o dia e estarão mais preparadas para vencer as adversidades da vida durante o dia. Amém, pastor Amém. Miguel? Então, ainda no Salmo 63, né, que é o salmo do nosso texto áureo, texto oficial, né, Salmo 63:1, Davi ainda fala nesse salmo o seguinte: a minha carne anseia por ti. Então, que expressão maravilhosa, né? A minha carne anseia por Deus. Será que Amém. A nossa carne anseia também pelo Senhor? Você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos assistindo, né, nessa aula online da Escola Dominical, cujo tema fala sobre o avivamento pessoal, eu pergunto para você, a sua carne, o seu ser, anseia por Deus? Porque Davi está falando isso, né? Cedo te buscarei e a minha carne, né, anseia por Deus. Então, uma outra tradução diz assim: a minha carne definha. Então, o desejo da alma por Deus era algo tão veemente e insaciável que o próprio corpo, Davi sentia no próprio corpo os efeitos disso. Então, como geralmente acontece com todas as grandes paixões, né? Então, a maioria das pessoas nem mesmo sabe que é Deus que suas almas realmente desejam. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o que a nossa alma realmente deseja nessa vida? A nossa alma, se ela pudesse gritar, se ela pudesse falar, ela falaria o seguinte: eu anseio pela presença de Deus. Eu anseio, né, pela presença do Espírito Santo. Eu anseio pela presença de Jesus Cristo. Então, a nossa alma, se ela pudesse falar, se ela pudesse gritar, é isso que ela faria, né? Achei interessante essa parte aqui, que diz que a maioria das pessoas nem mesmo sabe que é Deus que as suas almas realmente Sim. desejam. E às vezes buscam em outros prazeres, em outras atitudes, este anseio que o seu coração clama, né, de ser preenchido por algo maior, que nada mais é do que a presença de Deus. É verdade. Tem uma frase interessante, né, de Agostinho, que diz assim: a minha alma, né, ela só encontrará satisfação, ela vai andar perdida, dispersa, e ela só encontrará satisfação em Deus. Amém. Então, quando a nossa alma se encontra com Deus, então ela Glória terá a Deus. plena Aleluia. satisfação. Davi expressou nos Salmos, né, quão profundo era o seu relacionamento com Deus e o quanto o seu coração estava avivado, né? Ele escreveu sobre onde obter alegria espiritual. Vamos ver aqui o Salmo 16, verso 11, onde ele diz assim: tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Então, Davi está fazendo aqui uma declaração, uma oração poética, né, para ser cantado, dizendo assim: tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Então, nós sabemos que Cristo é a vida. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a vida. E nós podemos fazer essa declaração hoje também. Deus nos fez saber o caminho da vida. A vida é Cristo, a vida é o Senhor. E ele fala o seguinte, continua falando: na tua presença há abundância de alegrias. Então, na presença do Senhor, nós podemos encontrar a plena felicidade.
E ele continua falando, a tua mão direita há delícias perpetuamente. A direita, né, a sua mão direita, a destra, significa assim, um lugar de honra, né? Estar à direita significa um lugar de honra. E é nesse lugar que o Senhor tem nos colocado. Amém. Né? O Senhor tem nos colocado num lugar de honra, à sua direita, né? E o salmista diz, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus. Então, o crente sincero, ele sabe o que é estar na presença de Deus. Ele sabe o que é deleitar-se no Senhor. Ele sabe o que é desfrutar da presença de Deus. Então, onde ele encontra abundância de alegria. Então, nós podemos dizer assim, que é um estado de avivamento espiritual que não se pode encontrar em nenhum outro lugar. O crente, ele vai encontrar esse estado de avivamento pessoal na presença de Deus. E fora da presença de Deus, ele não encontrará essa abundância de alegria, essa plena felicidade e esse avivamento, né? Esse sentimento de estar vivo espiritualmente porque temos o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então, pastor Gideão e demais irmãos, concluindo esse primeiro tópico aqui, interessante notar é que o homem e a mulher fiel a Deus dedicam-se à oração, à leitura da Bíblia e louvam e adoram ao Senhor. Assim encontram-se na presença dele. O crente pentecostal busca ser cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Então, o que deve marcar a nossa vida hoje, crentes que fazem parte da nova aliança, né, do Novo Testamento, é a leitura da Bíblia, é a oração, é o jejum. Nós estamos sendo convocados, não é mesmo, pastor Gideão? Sim. Pela igreja, aproveitando mais uma vez a falar aqui, nós estamos sendo convocados a orarmos, a buscarmos a Deus. A nossa igreja tem experimentado um momento de avivamento, de conversão de almas, de pessoas que estão ficando maravilhadas com aquilo que está acontecendo. Glória a Deus! Como Deus está trabalhando em nosso meio. Aleluia! Isso é o quê? São marcas de um verdadeiro avivamento. Por isso, a recomendação, enchei-vos do Espírito Santo. Nós fazemos parte de uma geração que tem este privilégio que outras gerações lá atrás não tiveram, de ter a presença real, completa e plena do Espírito Santo de Deus nos nossos dias. Amém. Já só quando Paulo fala, né, na carta aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo, ele está dando uma ordem, né? Uma ordem. Essa é uma ordem, é um mandamento. Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado. O crente que não é cheio do Espírito Santo está desobedecendo a palavra de Deus. Ele está desobedecendo o mandamento do Senhor. Logo, ele está em pecado. Mas que nessa manhã a gente possa obedecer a palavra e nos encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Bem, agora nós vamos chamar aqui os nossos irmãos. Nossos convidados. Olha Glória a Deus. Que momento precioso, amém, né? Nós chamamos aqui alguns irmãos que serão convidados para a gente fazer aqui um bate-papo, uma conversa sobre avivamento, sobre avivamento pessoal. E a gente vai enfocar o segundo e o terceiro tópico da nossa lição. Isso. Né? Qual é, Jasson, aí? O segundo tópico, o avivamento espiritual do crente. O avivamento espiritual do crente. E o terceiro, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Isso eu quero ver. A vida pessoal e familiar do crente avivado. Eu quero ver o que esses irmãos vão falar sobre esse assunto. Então vamos chamar os nossos irmãos para essa conversa aqui. Amém. Amém. Meus irmãos, olha que bênção. Maravilha. Olha que convidados que nós temos aqui nesta manhã para debatermos esse assunto avivamento, né, na vida pessoal. Eu vou pedir que os nossos convidados se apresentem. Vamos começar. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Elizabeth, esposa do pastor Gideão. Trabalhamos juntos na EBD da Escola Bíblica Dominical, Ministério Kids. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Eucilene, esposa do pastor Miguel, e trabalhamos com os juvenis. Para nós é motivo de muita alegria sermos convidados para estarmos aqui com os nossos pastores, pastor Gideão, evangelista Jasson. Amém. Muito obrigada.
paz do Senhor, irmãos. Eu sou o evangelista Isaías. Eu trabalho também no departamento de adultos da Escola Dominical. E é um grande prazer estar aqui nesta manhã, reunido com o pastor Gideão, com o evangelista Jasson. Então é um momento muito, para mim, satisfatório, um tema muito maravilhoso. Nós estamos conversando nesta manhã. Amém. Bueno, algunos me conocen, el pastor Miguel, juntamente con mi esposa Usilene, trabajamos en la escuela dominical dos Juvenis. Fuimos convidados esta vez y gloria a Dios por esto. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão vendo aqui que hoje a nossa bancada aqui é internacional, né? Tem gente de diversas nações. Agora, olha só como é que a Amanda separou aqui. Ela colocou mulheres de um lado e homens de outro. Igual na igreja. Mas vamos lá. Olha só, no Salmo 55, 17, diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então aqui esse salmo está falando de uma oração contínua, né? E eu pergunto aqui para os nossos convidados aqui o seguinte: qual a importância da oração para o avivamento pessoal? Isaías, evangelista Isaías, qual a importância da oração para o avivamento pessoal? Pastor, eu acredito que é algo fundamental. Fundamental. É algo basilar. Sem oração não pode ter avivamento, né? É um dos quesitos importante que faz parte de uma vida avivada, né? Um crente que se diz avivado, mas não tem uma vida contínua de oração, esse avivamento não pode ser um avivamento verdadeiro, é um avivamento falso. Então a vida de oração é indispensável para ter uma vida avivada, né? Muito bem. Então a gente poderia dizer então que aquele crente que não tem uma vida de oração, o avivamento passou longe da vida dele. Está longe. E nós somos incentivados todos os dias, né, pastor Gideão? Sim. A mantermos esta vida contínua de oração. Amém. Muito bem. Quando a gente olha para a Bíblia, né, quais exemplos que a gente tem ali de homens, né, ou mulheres de oração? Vocês conseguem enxergar assim pessoas? Pastor Miguel, quem que você olha para a Bíblia e diz assim, esse era um homem de oração, é um exemplo para mim? Bueno, yo creo que todo el mundo conoce la historia de un personaje bíblico como Daniel. Daniel. Yo puedo hablar así como en palabras brasileiras. O cara era, pero dado a la oración. Mas falando lo que dice el evangelista Isaías, Daniel sabía que esa era la condición de él en la intimidad que Dios tenía con él, con Daniel. Por eso que eran 3 veces al día. Mas mismo así también Daniel entendía que era el combustible para poder estar presente en la intimidad con Dios. Sin eso, lamentablemente, estamos fuera. É assim. Jasson, quem é o personagem da Bíblia que pode ser assim um exemplo de oração para nós? Então, temos vários personagens da Bíblia que eram homens de oração. Eu estava pensando nessa tarde, né, eu estava pensando nesta manhã sobre alguns personagens. E o que me destacou bastante foi o personagem chamado Neemias. Neemias, ele era um homem de oração, ele era um homem que a cada passo que ele dava, ele buscava a Deus em oração. A cada momento, a cada decisão tomada, ele me impressiona pelo fato de ser esse homem de oração. Quando ele chega lá diante do rei para buscar aquele pedido, aquela liberação para poder ir reconstruir os muros de Jerusalém, ele se apresenta com muita fé, com muita confiança, e ele sempre colocava a oração como prioridade na sua vida. Aquilo que nós falamos durante a nossa aula. Temos que colocar a oração como prioridade. A oração é o fator fundamental para o crescimento espiritual da vida de qualquer cristão. Amém. Meu Silene, qual o personagem da Bíblia aí que você pode destacar para a gente? Eu falaria de Jesus, né? Nosso Jesus é o grande maior de mestre, todos, né? Que deixou esse ensinamento da oração modelo para nós, né? A oração do Pai Nosso. Para mim e para todos nós que aqui estamos, é a oração mais completa, né, que nós podemos fazer diariamente, né? Jesus verdadeiramente era um homem de oração. Eu pensei aqui agora em Paulo e Silas na prisão. Depois que eles, né, tomaram aquela surra, né, lá na cidade de Filipos, os dois foram para a prisão e na prisão, por perto da meia-noite, eles oravam e cantavam. Nessa ordem, né? Eles não cantavam e oravam, eles oravam
e cantavam. E houve um terremoto naquele lugar, né? Então, verdadeiramente, a oração, ela precede o avivamento. Se nós quisermos ter uma vida avivada, né, temos que iniciar pela oração. Bem. Agora, uma outra questão aqui para os nossos debatedores, vamos dizer assim. Quais as marcas, né, quais o sinal de um verdadeiro avivamento pessoal? Né, quais as marcas, quais os sinais de um verdadeiro avivamento pessoal? Irmã Eucilene, vamos começar com você agora. A oração, né, um ponto que é uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus. Você também está jejuando. Então, essa, para mim, é uma das marcas da busca, né, de um verdadeiro avivamento. Né? Então, nós sabemos pela palavra que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Então, para nós alcançarmos o coração de Deus, nós precisamos, primeiramente, nos humilharmos, né, perante ao Senhor. Então, para mim, a vida de oração e a vida prática de leitura da palavra de Deus, para mim, são, igual o evangelista Isaías colocou, né, que é basilar, né, nessa questão do avivamento. Amém. Evangelista Isaías, quais os sinais do verdadeiro avivamento pessoal? Pastor, como a irmã Eucilene pontuou, né, a questão da oração, da leitura da Bíblia, o jejum, essa vida devocional intensa, né, que precisa marcar a vida de uma pessoa avivada. E também a alegria, né, o envolvimento mais, a presença nos cultos, né, a pessoa não negocia aquilo que o espiritual em detrimento do material, né? Não faz essa troca. Então, é uma pessoa que ama a esposa, uma pessoa que ela vive os relacionamentos pautado na palavra de Deus, um funcionário melhor, é uma pessoa que sempre está falando do evangelho para outras pessoas. Testemunhando, né? Então, essas são as evidências, né, de que uma pessoa ela está avivada, são as marcas de uma pessoa avivada. Muito bem. Pastor Miguel. Yo creo que una de las marcas, falando de mí, en las cuales eu también pude lograr entender que tuve una mudanza, es cuando você empieza a mudar su carácter. Sim. Por ejemplo, yo soy una persona brigona, una persona mentirosa, mas estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, mas no mudo, sigo siendo mentiroso. Sigo siendo brigón, aquí mando eu en casa. Entonces, el verdadero avivamiento es cuando yo abro la puerta de mi corazón y digo, Señor, entra aquí para poder hacer esa mudanza. Y yo creo que los que escuchan aquí están viendo también si hay mudanza en casa, la esposa, el esposo, los jóvenes, etc. Yo creo que cuando uno se confronta con el carácter y empieza Dios a mudar el carácter, puede ser una de las grandes vivências. Amém? Amém. 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 Elizabeth, quer falar sobre isso também? De tudo que, né, nós falamos aqui, da busca do jejum, da oração, da leitura da palavra, os frutos, né, o fruto do Espírito, ele vai Glória a Deus. começar a Caminhando brotar, junto. né, na vida daquele Quais são os frutos do Espírito? Amor, gozo, paz, alegria, paz, Temperança. longanimidade, né, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. domínio próprio. Então, é uma busca constante O fruto que... já fala assim, é o fruto, né? É o resultado de uma vida com Deus. Então, que nós busquemos, né, cada dia mais esse avivamento pessoal em nós, né? Já são os dons espirituais também poderiam ser colocados aí como sinais de um avivamento? Com Dons certeza, espirituais? com certeza. Os dons espirituais, que é também tão fundamental para a edificação da igreja. E eu creio que um cristão avivado, ele deve buscar também, como a recomendação de Paulo, né? Procurar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, né? E outros tantos que a palavra de Deus nos apresenta. Os dons, eles são para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu creio que nós devemos buscar os dons espirituais e aí uma igreja que
que busca os dons espirituais, nós que somos uma denominação que crê, né? Nós não somos sensacionistas, nós cremos no mover do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre avivamento aqui nesta manhã. Então nós cremos no mover do Espírito Santo e por isso nós devemos buscar os dons espirituais. Amém. E graças a Deus que estamos numa igreja que incentiva, que dá essa liberdade, Aleluia! que busca essa liberdade dos dons espirituais. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Miguel, agora eu estou gostando de Miguel, do chileno. A ver, vamos. Então vou, Pregador internacional. Nosso Preguntas difíceis no... nosso debatedor internacional aqui, Vamos, diretamente Pastor de Gideão. Santiago do Chile. A ver. Miguel, o avivamento, ele está limitado somente na igreja, né? Ou o avivamento, podemos dizer assim, que vai se espalhar para todos os lugares? Só dentro da igreja que tem avivamento? Está restrito ali? Não, a Bíblia diz que nós somos sal da terra, luz para o mundo. Ou seja, eu sou uma brasa caminhando. Onde eu vou, ando contaminando avivamento. As pessoas veem em mim e dizem, pues esse cara tem algo. Ele, como diz Elizabeth, ele está emanando frutos, ele é amoroso, ele tem um homem fé, ele tem algo diferente. Então nós marcamos um diferencial nesta terra. Sim, marcamos um diferencial. E aonde vamos, somos luz. E esse avivamento contamina a los demás? Sí, es lo que hoy la iglesia está haciendo a través del evangelismo en la feria, en fin, varios lugares. Amén. Amém. Amém. Evangelista Isaías, o avivamento é, né, para ser espalhado ou só dentro da igreja? Vamos estar só na igreja louvando, adorando, tendo aquele gozo, aquela presença gloriosa e depois vamos para casa e esperar o próximo culto. Como é que funciona isso aí? Pastor, não, o avivamento ele deve ter um alcance mundial. Eu acredito nisso, né? Que começa pelo o avivamento pessoal, né? O avivamento de toda a igreja, né? E esse avivamento ele deve, né, ter proporções mundiais. É isso que nós vemos, né? Por exemplo, o avivamento de Gales, em 1904, né? Com Evan Robert. O avivamento que espalhou por todo o país. O país tinha 100 mil habitantes. Os 100 mil habitantes se converteram a Cristo. Amém. As boates fecharam. Os juízes enviavam luvas brancas uns para os outros. Não tinham mais, né, julgamento nos tribunais. Então foi algo que, né, alcançou toda uma sociedade. Todo um país foi alcançado pelo avivamento. Então, nós não devemos, né, somente desejar isso para nós mesmos. Não podemos ser egoístas. Né? Então, ou seja, quando Deus nos acende, né, então nós devemos levar esse fogo, né, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para a nossa nação. Aonde Deus nos enviar, nós devemos, né, levar esse avivamento conosco. Amém. Eu ouvi uma história de John Wesley, uma história que eu achei muito, muito interessante, o seguinte, né, uma pessoa andando, né, por regiões da Inglaterra, em algumas cidadezinhas, né? E ele observou que ele andou trechos assim, quilômetros e mais quilômetros, e não viu bar, não viu locais assim, de diversão, etc. e tal. E ele perguntou na época, vem cá, né? Aqui não tem bar? Onde a gente se diverte? Onde os homens vão aqui para se divertir? E a resposta que ele teve foi assim, não, aqui não tem não. Porque há 100 anos atrás passou um homem aqui chamado John Wesley, pregando o evangelho, e muita gente se converteu e fechou tudo, bares fechou. Então, Maravilha. 100 anos depois do avivamento com John Wesley, a cidade ainda vivia sob o impacto, né, de um avivamento ocorrido lá atrás. Eu creio que o avivamento é realmente para nós espalharmos, né, para o mundo inteiro. Então, vamos lá. Que experiência com Deus marcou a sua vida? Irmã Elizabeth, que experiência com Deus? Vamos falar agora das nossas experiências. Então, assim, uma primeira experiência que eu tive, eu era bem jovenzinha, né? Não que eu esteja... Glória a Deus. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Eu tinha 12 para 13 anos, e o interessante é que essa experiência, ela foi numa vigília do dia 31 de dezembro, e eu estava ajoelhada e não precisou, nós éramos incentivados a buscarmos, né, esse batismo com o Espírito Santo.
E o pastor mandou que todos dobrassem os joelhos, e ali eu comecei a pedir isso ao Senhor, e eu fui batizada e ninguém chegou perto de mim e precisou, né, fazer nenhum movimento. Então, essa foi uma experiência assim, marcante, que eu creio que essa chama, né, acendeu desde algum tempo atrás, e foi assim, muito impactante para a minha vida espiritual. E uma outra experiência que eu coloco assim como de ser, né, avivadas, que mexeu muito com a minha vida espiritual, foi um período de intercessão que nós fizemos por uns amigos que eram colegas de trabalho e não eram cristãos. E passou um tempo, a gente às vezes ficava assim, vamos continuar orando, né? E aí passou ao longo dos anos, a gente teve essa resposta de que esses colegas se converteram. Então, essa foi uma experiência assim que marcou bastante a minha vida cristã, porque a gente consegue mensurar o poder da oração e não desistirmos, né, de orarmos por ninguém. E hoje, né, na nossa igreja, nós estamos sendo incentivados pelo Ministério de Evangelismo para que coloquemos lá, né, os nomes de pessoas. Então, que fique aí de incentivo para cada um de nós, não desistirmos, né, de orarmos pelas pessoas que ainda não se converteram ao Senhor. Amém. Irmã Silene. Meu Deus. Eu colocaria duas experiências que na minha vida me marcou muito, que eu poderia assim, estar relatando. Foi quando eu descobri o meu chamado específico dentro da casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Foi num culto de jovens, e quando o preletor chamava no final do culto os jovens para vir à frente para receber o batismo com o Espírito Santo, chamava todos os jovens, e nesse dia eu já era batizada com o Espírito Santo, eu fui renovada no Espírito Santo. E após aquela oração, eu fiquei embriagada no Espírito, porque eu fiquei falando em línguas estranhas muito tempo. Terminou o culto, eu continuei falando em línguas estranhas. E continua falando até hoje, né? Glória a Deus. Amém. Eu continuei falando. E continuei falando em línguas. Eu vi. Então, eu estava nesse dia. Eles estão de prova aqui desse algo marcante na minha vida, que foi um divisor de águas na minha vida, né? No mundo espiritual. Então, e a outra mais tem recente. outra? E a outra experiência mais recente, né, que eu tive, foi agora no mês de janeiro. Eu tive a oportunidade fui convidada para falar uma palavra numa oração das mulheres. E quando eu buscava da parte do Senhor a palavra a ser ministrada, aquilo que o Senhor colocaria no meu coração, eu fui buscar um tempo de oração com o Senhor. E nessa busca de tempo de oração com o Senhor, eu estava na minha casa, eu coloquei uma música em inglês, Yeshua, e eu encostei a porta do quarto. Eu não me importei que meu marido ia chegar do trabalho e ia me pegar de joelhos orando. Então, naquele momento, quando ele chegou, eu estava orando em línguas. Eu gastei um tempo de oração, eu chorava, e quando eu fui ver, eu estava falando em línguas, e sem me importar que seria o horário dele chegar. E em outro momento eu poderia ficar assim envergonhada, né? Vai me pegar de joelhos, orando ali, né? Mas foi uma experiência única na minha vida, que se eu colocasse que no meu tempo de oração do ano passado todo, eu não posso mensurar esse momento que eu tive nesse mês de oração. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. E o pastor Miguel, então, presenciou isso aí, né, pastor Miguel? Amén. Sí, yo cuando vi la puerta abierta, vi todo esas lenguas, y dije yo, hay que dejar que el chillo... Foi para o outro quarto. Jason. Amém. Então, no decorrer da nossa trajetória, né, sempre temos algumas experiências a contar. E eu gostaria de contar também sobre no momento em que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Amém. Isso também há algum tempo atrás já, né? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Na nossa adolescência ainda ali em São Torquato, que foi na Assembleia de Deus de São Torquato, praticamente foi o nosso berço aqui, uma boa parte dos irmãos que estão aqui nesta manhã. E eu lembro que foi num congresso, né, de jovens, podemos assim dizer, e o pastor Francisco de Melo, não sei se o pastor Gideão lembra, né, pastor? E Betinho.
Silene, pastor Francisco de Mello, ele foi, que estava pregando durante alguns dias ali, ele fez aquela convocação, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, e naquele tempo, né, naquele momento, você tinha que, vamos dizer assim, o Espírito Santo tinha que te tocar em você, você falar em línguas, e depois tinha a contraprova, vamos dizer assim, né? Prova, né? Você tinha que falar lá embaixo, e depois ele subia no púlpito, botava o microfone, e você tinha que falar ali na hora. Foi assim, a estratégia que o pregador usou. Então, e graças a Deus eu estava no meio ali. Deu tudo certo. Eu estava no meio ali de um grupo de aproximadamente umas 50 pessoas, mais ou menos, que foram batizadas com o Espírito Santo. E foi realmente um mover maravilhoso. No dia seguinte, eu já trabalhava com o pastor Nascimento Leão, Livraria Belém, um tempo, né, bastante tempo atrás. E eu ficava na parte de cima, lá no depósito, e eu alegre, falava língua estranha. Aconteceu algo similar. No meio dos livros, né? Jogava livro para cima. No meio dos LPs, na época era o bolachão que falava, né? E aí, algo similar ao caso da Elcilene aí. Aí lá em cima lá, eu ficava sozinho lá e falando em língua estranha e tal. Isso foi no dia seguinte. E foi uma bênção. Então, esse Espírito Santo, ele tem que permanecer. Glória a Deus. Na nossa vida. Conforme a nossa irmã e o pastor Gidão até brincou, né? Continua falando-se. Precisamos ser batizados com o Espírito Santo e diariamente termos esse Espírito Santo conosco. Não é mesmo? Amém. Amém. Evangelista Isaías. Eu me lembro, foi por volta do final do ano, foi 2021, né? Eu tive várias experiências, né, com Deus ao longo da minha vida, mas assim que me marcou bastante foi algo que Deus ele começou a me revelar na palavra. Sim. Né? Aí. Então nós temos muito bom. Nós temos a leitura devocional do Robert McCheyne. Então nós fazemos a leitura diária da Bíblia. E às vezes, naquela correria, cansado, lendo a Bíblia, já cansado, teve um dia, já era quase meia-noite. Eu tinha chegado do trabalho, vim para o culto, e aí fui ler a Bíblia com a minha família. Eu li a Bíblia muito cansado. Aí eu levantei e falei assim, não, eu não contento em ler isso não. Eu vou ler de novo. E era por volta de 1h, eu comecei a ler novamente, andando para casa fora, andando para lá e andando para cá. E aí o Senhor falou profundamente comigo, eu me lembro, foi em 1 Crônicas, capítulo 11 e capítulo 12. Então, algo assim muito forte que veio no meu coração, eu fiquei muito impactado com aquilo. Sim. Foi um chamado pessoal, né? Deus estava me chamando para algo naquele dia. E depois eu comecei a ter experiências dessa forma, lendo a Bíblia, e às vezes, diante de alguma circunstância, eu falava assim, Deus, eu me lembro que eu como se eu recebesse uma linguagem para orar antes de ler a Bíblia. Uhum. Eu dizia assim, Senhor, o Senhor diz que a sua palavra é espírito e vida. Então, que o espírito da sua palavra traz luz ao meu espírito. Amém. E que a vida da sua palavra gere vida em mim. Amém. Eu comecei a falar com Deus. Eu falei assim, Senhor, a sua palavra é viva, é por isso que eu quero ler ela. Ué. Amém. Se fosse algo morto, algo passado, não faz sentido. Então, eu começava a fazer isso. E quando eu lia a Bíblia, é como se eu fosse levantado e via tudo em relevo. Eu tinha uma visão panorâmica do texto. Uhum. Eu lembro que vários textos me marcaram a minha vida profundamente. Resposta vinha que eu ficava chorando dias. Eu trabalhando e chorando, pelas respostas que Deus estava me concedendo na palavra. Amém. de Deus. Glória então, a Deus. foi uma das experiências que marcou muito a minha vida. Aleluia. E hoje eu quero incentivar aos irmãos a não se contentar com... A gente lê essa frase constantemente no final de cada leitura devocional do Robert McCheyne. Não se contente apenas ler a Bíblia. Né? Nós precisamos buscar conhecer a Deus. Ouvir a voz de Deus de fato, porque ela é viva. Aleluia. E eficaz. Glória. Amém. Maravilha. Miguel. Pastor Miguel. Eu me lembro, ano 2000, cheguei à igreja, fui convidado por pessoas del barrio e me lembro que comecei a ir à igreja até que chegou esse famoso dia que me hicieron el convite a Missões. Eu fui a Missões e não voltei mais para a casa. Passaram 10 anos de Missões. Daí para frente, tuve outras experiências com Deus, experiências de milagre, de ver o processo como Deus também, como eu falei também aqui a pouco, o tratamento de Deus com caráter, interior, coração, tirar mágoas, enfim, Deus vai purificando a medida que uno va también
Dios abre también las puertas para que uno también tome esa decisión de sí o no, de poder entregarse por entero. Y la verdad es que me entregué por entero y me enamoré de Dios. Tanto así que dentro de ese amor apareció mi esposa, que también estaba en los planos del Señor. Mas eso fue algo increíble que marcou minha vida. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, é interessante que essas experiências está relacionado com o avivamento pessoal. Avivamento pessoal. Né? Porque houve, né, um avivamento na vida de vocês. Vocês que relataram essas experiências, vocês foram avivados espiritualmente, né? E a palavra de Deus diz, né, em Atos 1:8, diz assim: mas recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então esse avivamento pessoal, ele é possível hoje. E nós temos certeza que Deus quer fazer isso hoje também, na vida de cada pessoa, na vida de cada um que está nos ouvindo. Né? O poder de Deus, ele pode vir sobre você de diversas formas. A gente viu aqui a Elizabeth contando o testemunho dela, do batismo com o Espírito Santo, o chamado de Deus Silene, Jasson também o batismo com o Espírito Santo, Miguel, as mudanças que ocorreram na vida dele, o evangelista Isaías, a experiência também que teve com Deus. Tudo isso aqui, experiência pessoal que mostra assim, como que o nosso coração ele pode ser avivado hoje, pela presença do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Glória Amém? a Deus. E tudo isso com a busca de tudo que falou. Palavra, oração, jejum. O avivamento virá se nós, né, se humilharmos, meditarmos na palavra, orarmos e jejuarmos. Glória a Deus. Eu penso assim, que de tudo que nós falamos aqui, há 3 coisas têm que estar, né, acima, que é a oração, a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus e o jejum. Glória a Deus. E nós estamos no mês do jejum, né? Mês de março, hoje dia 5 de março, né, estamos no mês do jejum. Então, que momento especial para nós, né, buscarmos ao Senhor mais intensamente esse avivamento, né, pessoal, para que o Espírito Santo venha sobre nós de maneira poderosa. Né? Nós sabemos que isso é uma realidade em nossas vidas. Então, amém. Eu acho que nós vamos concluir, então, a nossa... Só para... Eu gostaria de ler aqui a nossa revista. Trouxe uma frase aqui que eu achei bem interessante, que diz: o caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. Glória a Deus. O resumo de tudo isso que foi falado aqui. Amém. Maravilha. Amém. Meus irmãos, agora nós temos uma oportunidade maravilhosa de também ofertar na casa do nosso Senhor. Então você pode ofertar através de PicPay, através de transferência bancária, através do Pix. Você pode dar aí a sua oferta de amor para a Escola Bíblica Dominical. E nós também temos uma campanha, né, Jasson? Isso. Fale sobre a nossa campanha. Temos a nossa campanha aí dos 1000 valentes. 1000 valentes. Não é isso? O objetivo da nossa igreja é conseguirmos essas pessoas que possam contribuir para que nós possamos adquirir esse nosso terreno, esse local aqui, esse espaço tão maravilhoso que tem abençoado tantas vidas, né? As nossas crianças, os nossos jovens e tantos trabalhos que estamos realizando aqui. Mas para isso dependemos e precisamos da sua contribuição, da sua oferta em prol desta obra. Amém. Amém. Glória a Deus. Divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Oh, vem despertar-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com o teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce Espírito Consolador, desce, enche-nos de santo amor, desce ao mundo, nos mostra Jesus, dá-nos poder, vida, graça e luz, desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial.
bendito fogo, vem chama pentecostal. Arde em minha alma, ó chama de amor, arde em meu peito e dá-me valor, consome todos os restos do mal, desce já, ó fogo pentecostal, desce do altor, bendito fogo, desce poder celestial, desce do altor, bendito fogo, vem chama pentecostal. Nós tínhamos muito mais assunto para tratar aqui, mas o tempo não dá mais. Amém. Pastor Miguel, faça uma oração então para a gente concluir aqui a nossa lição de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, por Glória este a Deus. Glória a momento, um Deus. precioso momento, onde cada um, Senhor, Nos falou abençoe, ó Deus. o trato de Deus com cada um de nós. Glória a Senhor Jesus. amado, te damos gracias por esta escuela dominical. Muito obrigado por tu grande amor. Muito obrigado por todos los que están escuchando y que esta palabra, esta escuela dominical, podamos llevarla a la práctica, Señor. Dios mío, que tu Espíritu Santo possa convencer, Pai amado, que los ingredientes fundamentales para este avivamiento es la búsqueda verdadera en ti, Señor. Muito obrigado por lo que fue falado, muito obrigado por lo que está aconteciendo y pedimos tu bênção en nombre de Jesús. Amén. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe Amém. a todos.